Pai, nós agradecemos por sermos igreja, estarmos juntos outra vez esta noite e obrigado porque isto abre este tão esperado encontro, este retiro familiar que nós temos projetado, Senhor. Sabemos que há muitos outros irmãos que vão chegar também amanhã, outros que não podem estar porque estão de férias, mas nós queremos também que todos sejam abençoados como resultado também daquilo que nós próprios dissermos e fizermos depois desta participação. Senhor, ajuda-nos a sermos comunicadores ativos daquilo que é bom e sobretudo dos valores da Tua Palavra. Senhor, obrigado porque esta noite já nos juntámos à mesa e obrigado pelo privilégio de podermos partilhar uns com os outros também da comida, que é uma evidência daquilo que Jesus fez muitas vezes enquanto esteve entre nós. E obrigado, Senhor, pelo benefício que nós temos quando partilhamos uns com os outros. Esta noite nós queremos pedir a Tua bênção, que a nossa adoração e o nosso louvor seja genuíno, mesmo estando num ambiente mais informal, e que, Senhor, nós possamos estar despertos para esta noite escutar uma vez mais os desafios da Tua Palavra. Abençoa o pastor Tiago e a sua família, a Ana Ruth, o Joaquim e o Caleb, que eles possam ser felizes por estar entre nós, e que Tu possas também abençoar cada um daqueles que projetou estar aqui neste retiro. Temos coisas boas para acontecer e por isso nós queremos, Senhor, também pedir a Tua ajuda e a Tua bênção para que nos sintamos não seguros de nós próprios, mas dependentes sempre de Ti, mesmo nas coisas que nós dominamos bem ou achamos que dominamos. O Senhor abençoe este tempo que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, bem-vindo especial ao pastor Tiago, Ana Ruth, Joaquim, Caleb, que vieram de Lisboa para estar connosco este fim de semana. Aliás, domingo estão connosco também, não é? E vai ser um tempo. Eu vou passar a palavra ao pastor Tiago. É um prazer. Eu já não sei se é em 10 anos, não sei se é a terceira, a quarta ou a quinta, não sei. Se calhar nem tanto. Não, talvez. Quem é que não conhecia o pastor Tiago? Algum. Há pessoal do Brasil que conhece melhor do que eu. Agora, Ana Ruth, podes ficar de pé, por favor. Então, a Ana Ruth, que amanhã eu vou explicar melhor o programa, portanto, a Ana Ruth vai estar também connosco. Caleb e Josué, fiquem de pé. O Joaquim. O Joaquim, olha a altura dele, já viram? Não sei se há alguém, se calhar é a pessoa mais alta aqui, não sei. Não, se calhar há mais alta. Sejam bem-vindos, está bem? Espero que vocês gostem do pessoal de Bracar Augusta. Alguns ainda são de Bracar Augusta, não são? Estou a brincar. Às vezes eu brinco, então. Muito bem, obrigado por terem vindo, está bem? É um prazer. Eu não sei o que é que eu posso dizer melhor até ao respeito. Mas eu acho que eu digo, pois, exato. Eu já disse tudo, não disse? Tinha a dizer? Não, há sempre mais. Pronto. Deus te abençoe, a ti e a Ana Ruth, e que seja um bom tempo aqui no nosso lugar. Obrigado. Meus irmãos, boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Não quero levar muito do nosso tempo hoje, até para funcionar mais agora, como um aperitivo de amanhã. Não vão levar a mal, eu quando falar do vosso pastor, provavelmente a língua vai-me fugir para chamar o meu tio Theo. E eu, desde que existo, que tenho o meu tio Theo. E o meu tio Theo, eu vou tentar não falar muito do meu tio Theo, porque senão lá se vai o texto bíblico e eu fico só a pregar o tio Theo, neste caso. Mas deixem-me só dizer rapidamente. Se eu estou aqui hoje, sem dúvida estou porque o pastor Theo me convidou. Mas eu não teria um ministério como pastor se não fosse o meu tio. E portanto eu vou tentar não falar muito, até para estar concentrado na palavra. E se eu começar a contar, pastor Theo, se eu começar a contar, nós já estivemos em Braga pelo menos umas 5 vezes. Uma primeira vez já foi há algum tempo por uma conferência de famílias. Eu não sei se algum dos irmãos está aqui esteve nessa. Que ano é que foi essa? Foi em 2015. Portanto foi logo ao início. O que significa que o que está a acontecer em Braga, uma coisa parecida que está a acontecer na Lapa, é que provavelmente a maioria das pessoas que está aqui chegou há pouco tempo. Quem é que chegou há menos de 10 anos aqui à igreja? Quem é que chegou há menos de 10 anos aqui na igreja? É isso. Muito bem, obrigado. Lá na Lapa acontece a mesma coisa. Porquê? Porque Deus tem-nos dado a benção do crescimento e, sobretudo, o crescimento brasileiro. É verdade. A Lapa é 50% Brasil já. Braga, pastor Theo, qual é a percentagem de Brasil em Braga? O pastor evita fazer a conta, não é? O pastor evita. Lá na Lapa são 50%. E deixem-me só dizer isto.
muitos casais jovens a chegar, e a Lapa tem muitos bebés, mas agora os irmãos do Brasil aprenderam a fazer uma coisa que eles não sabiam fazer até chegar a Portugal, pelo menos lá na Lapa. É que eles não sabiam fazer bebés, mas agora aprenderam a fazer. Então agora é só bebés brasileiros. Aliás, já não são brasileiros, agora já são portugueses, já nasceram cá e já está resolvido. Meus irmãos, eu trago por isso saudações da Igreja da Lapa, que é lá em Lisboa, e eu espero que os irmãos a visitem quando vão lá. Quando forem a Lisboa, eu espero que visitem a igreja lá. Tecnicamente o nome dela é Segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, mas como é ali no bairro da Lapa, nós chamamos só Igreja da Lapa. E é para mim um prazer, todos os convites que são feitos pela Igreja Batista de Braga, eu não tenho a capacidade de dizer não, eu vou aparecer sempre. Portanto, se os irmãos ficarem desiludidos comigo, proíbam o pastor até eu me convidar, por sempre que ele convidar eu vou aparecer. E mais ainda, deixa-me só dizer isto rapidamente antes de irmos à palavra. Já por 2 ocasiões, eu trouxe amigos do Brasil, amigos muito queridos meus. Um deles é o pastor Iago Martins, que é do Ceará, da cidade de Fortaleza. E agora há pouco tempo trouxe o pastor Guilherme Andrade, que tem uma banda que no Brasil é conhecida, que é o Projeto Sola. E sempre que eu venho ao norte, eu tenho de vir a Braga. Então, já aqui há 2 anos eu estive com os irmãos fizeram um belo churrasco para nós lá fora. Este ano não foi aqui na igreja, mas foi, portanto, na Fundação Bonfim. E, portanto, para mim, Braga é um lugar de passagem obrigatório. Ao dizer isto, gostaria que os irmãos nos visitassem lá em Lisboa também. Vamos ao primeiro livro da Bíblia, porque eu não quero levar muito tempo aos irmãos hoje. Ainda por cima está está uma noite bela e lá fora até já se sente um bocadinho fresquinho do Minho, e portanto eu não quero que os irmãos fiquem aqui muito cansados. Vamos ao primeiro livro da Bíblia. Começamos hoje em Gênesis e amanhã terminamos no Apocalipse. Então lá, Gênesis capítulo 3. Eu não me quero esquecer de dizer nada, deixem-me só dizer ainda da apresentação. Portanto, já disse que trago os cumprimentos da minha igreja, mas deixem-me dizer, a minha família é o Joaquim e o Caleb, mas nós temos outros filhos. Temos 2 meninas, que é a Maria e a Marta. A Maria tem 21 anos e a Marta tem 18, a caminho de 19. Então Deus deu-nos a graça de ter a Maria, a Marta, o Joaquim e o Caleb. Mas como a Maria e a Marta estão ocupadas em acampamentos, então temos só os rapazes connosco. Vão ter com eles são tímidos, mas eles gostam muito que as pessoas vão conversar com eles, portanto, vão ter com eles. Gênesis no capítulo 3. Vou fazer perguntas aos irmãos para isto ser animado. Eu sei que amanhã depois, se Deus quiser, teremos tempo, mas vou fazendo perguntas. O que é que os irmãos sabem que acontece em Gênesis 1? O que é que acontece em Gênesis 1? Fácil. Começa o quê? A criação do quê? De tudo. Gênesis 2, o que é que acontece em Gênesis 2? Vão olhando para as vossas Bíblias, portanto são perguntas que vocês podem ir olhando para o texto. O que é que acontece em Gênesis 2? Então é-nos dado os detalhes acerca da criação de quem, em particular? Da mulher. O paraíso era bom, mas ficou muito melhor quando a mulher foi criada, ok? Estou a dar aqui um resumo rápido de Gênesis 2. O que é que acontece em Gênesis 3? Para onde vamos agora? O que é que acontece em Gênesis 3? Meus irmãos, na Bíblia há apenas 2 capítulos onde as coisas são perfeitas. Queres saber o espaço da perfeição na Bíblia? É este. Este é o espaço. Estou-me a cair folhas, não faz mal. Este espaço todo na Bíblia é falar da vida como ela ainda é por enquanto. É uma vida cheia de problemas, cheia de imperfeições. Portanto, uma das coisas que eu vos quero falar para vos animar é que, de facto, o espaço de perfeição está aqui apenas nestas páginas. Todo este espaço é um espaço que encara de frente os nossos problemas, os nossos pecados. Em Gênesis 3 eles começam. O nosso problema começa. E eu gostaria que pudéssemos abrir no verso 13. Verso 13. E diz assim, Gênesis 3, 13 a 13. Obrigado, minha querida. Como é que tu te chamas? És a Maria? Uau, eu também tenho uma Maria. Já está um bocadinho maior do que tu, mas também foi do teu tamanho, Maria. Muito obrigado. Gênesis 3, verso 13. Diz assim. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu o comi.
O que é que estava a acontecer? Os irmãos digam rapidamente. O que é que Deus estava a dizer à mulher? Qual tinha sido a circunstância que tinha acabado de acontecer? O que é que tinha acabado de acontecer e o que é que explica a pergunta de Deus? Eles tinham acabado de desobedecer e tinham comido do fruto. Então é aí que o episódio está. Nós já vamos voltar a ele. Deixem-me dizer que hoje o meu desejo é que nós possamos começar a falar de família pensando, olhando para dentro. Para que depois tenhamos espaço para olhar para fora. Mas gostava que hoje nós começássemos olhando para dentro. E olhando para dentro, eu quero-vos contar rapidamente uma história, que é a minha história, mas que eu acredito que seja a história de muita gente. Eu não serei a pessoa mais nova aqui, claramente. Talvez também não seja a pessoa mais velha. Mas quando, em 2007, eu era um obreiro, eu trabalhava ao lado de um pastor incrível. Eu era obreiro auxiliar de um pastor incrível, chamado Teo Cavaco. O pastor Teo Cavaco estava a pastorear a Igreja Batista de Moscavide e no ano em que eu casei, em 2002, ele fez-me um convite que mudou a minha vida. Já tinha feito outros convites que me tinham influenciado muito, mas em 2002 ele fez um convite que mudou a minha vida, meses antes de eu casar com a Ruth, que era eu poder ir trabalhar para a igreja onde ele estava, para trabalhar com os jovens e com a música. E nos primeiros 5 anos do meu casamento, eu estive ao lado do meu tio, a ajudar com os jovens e com a música na Igreja Batista de Moscavide. Em 2007, foi um processo que levou tempo, ao lado do meu tio. Em 2007 nós sentimos chamados, eu e a Ruth, para querermos abrir uma igreja nova. E a Igreja de Moscavide, onde eu estava, tornou-se a mãe dessa plantação de uma igreja nova. Então, em 2007, o ano em que eu fiz 30 anos, nasci em 1977, estou quase a fazer 48, guiado pelo pastor Teo, nós demos início a uma nova igreja. Uma das coisas que eu não sabia, que ninguém me tinha dito, que ninguém me tinha preparado para isso, porque ninguém nos prepara para isso no seminário, é que a realidade que eu ia começar a viver em 2007 já não era a realidade de 1977, quando eu nasci, ou a realidade de 1987, nem sequer a realidade de 1997. Porque em 77, em 87 e já menos em 97, o divórcio era um problema do mundo. Raramente acontecia nas igrejas evangélicas em Portugal. Estou a falar da realidade, como ela existia aqui. Em 77, 87 e 97, o divórcio era um problema do mundo. Raramente acontecia dentro das igrejas. Em 2007, quando nós começámos a trabalhar nesta plantação de uma igreja nova, imediatamente eu vi-me abraços com problemas de divórcio. Ninguém me tinha preparado especialmente para isso, apesar de ter sido um assunto que naturalmente durante o tempo em que eu estava no seminário foi falado. Então quero-vos dizer isto por uma razão. Quando a igreja, aquela plantação de igreja, lá em São Domingos de Benfica, filha da Igreja Batista de Moscavide, que era pastoreada pelo pastor Teo, quando finalmente se tornou autónoma, em janeiro de 2012, eram 12 membros fundadores. 12. 12 é sempre um número perigoso. Então dá 12 a um traidor, não é? Mas já estamos a falar na fase em que Judas já tinha sido e tinha entrado Matias. Nesses 12, havia 5 casais. Em 2012 havia 5 casais. Hoje, desses 5 casais, apenas restam 3 casais. No sentido em que os outros casais divorciaram-se. Membros fundadores da nossa igreja. Eu sei que pode parecer desagradável eu estar a começar uma conversa acerca de família a falar-vos disso. Mas uma das coisas que nós precisamos de fazer é de olhar, de facto, para dentro e começar a reconhecer que hoje, infelizmente, o divórcio é um problema que acontece connosco. Então, o início do meu ministério pastoral foi logo marcado precisamente com o facto de que eu tinha de enfrentar de frente não apenas o meu casamento, uma vez tinha casado com a Ruth em 2002, mas o casamento das pessoas a quem era chamado a servir. Então, uma das coisas que eu quero admitir junto dos irmãos é que nós, como cristãos evangélicos, não podemos ter hoje uma imagem idealizada acerca do que é uma família cristã. Porque já não vivemos nos anos 70, nem nos anos 80, nem nos anos 90. E eu não estou a dizer que nos anos 70, 80 ou 90 era mais fácil estar casado do que é hoje. Mas eu vou dizer uma coisa. Nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90 não era tão fácil o divórcio como hoje é. Isso eu posso vos garantir.
E basta irem à internet e fazer uma busca para terem os valores. E é um problema que nos diz respeito a nós. Quando trago este assunto, trago para que nós, com a palavra aberta, possamos obter encorajamento e não culpa e não castigo. Até porque temos estas palavras aqui que nos vão ajudar. Outra coisa que eu não esperava no início do ministério, quando lá em 2007 começámos a plantação desta igreja, é que eu não esperava que viessem um tempo, graças à internet, onde de repente começassem a aparecer famílias, através das redes sociais, muito, como é que eu diria? Famílias assim, muito... Ruth, como é que eu diria? Aquelas famílias que a gente vê na internet, que são muito cristãs, por exemplo, eu lembro quando a Ruth engravidou do Joaquim, o Joaquim veio muito colado com a Marta, aquilo foi uma coisa um bocado espantosa, porque nós, no espaço de 6 anos, tivemos 4 filhos, ok? No espaço de 6 anos tivemos 4 filhos. Também era a única maneira que conhecíamos para encher a igreja, porque se não fizéssemos bebés, a igreja, sabem como as igrejas na Europa enchem devagar. Então, mas eu lembro, quando o Joaquim veio muito preso à Marta, ter 3 filhos em 2007 parecia muito. Mas hoje a pessoa vai às redes sociais e há assim umas famílias muito cristãs que fazem campeonatos de número de filhos. E depois fazem campeonatos de número de filhos e depois ensinam os filhos em homeschooling. Aliás, os nossos também andaram em homeschooling. Então, hoje há um fenómeno que não havia em 2007. Que é assim, famílias muito santas que estão na internet a mostrar a sua santidade. Ok? Eu estou a usar de ironia, meus irmãos, mas os irmãos percebem o que é que eu quero dizer. Eu não estava à espera que em 2025 uma das coisas que a internet se trouxesse fosse um novo discurso de defesa à família, que às vezes fica complicado acompanhar o nível de santidade das novas famílias cristãs da internet. E digo isto à vontade, porque eu sei que temos a bênção de ser uma igreja tão marcada pelo Brasil. Sabem, há pouco um irmão perguntou-me se eu era brasileiro. Eu disse, eu não sou brasileiro, mas o Brasil é o país que me trata melhor. E de facto, quando eu vou ao Brasil, eu sou muito bem tratado, porque sou mais bem tratado no Brasil do que em Portugal. Eu, quando vou ao Brasil e prego, as pessoas acreditam no que eu estou a dizer. E chego a Portugal e ninguém acredita naquilo que eu estou a dizer. Os irmãos sabem como é que são os portugueses, mas deixem-me dizer uma coisa. Com tantos evangélicos que há no Brasil, os irmãos sabem que se a pessoa se ligar a algumas contas de redes sociais, há um campeonato no Brasil para ver quem é a família que já está mais arrebatada a meio do céu. Muito santos, muito santos. Os irmãos sabem aquelas famílias, 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos, homeschooling, educação domiciliar, não têm televisão, também por isso é que têm tantos filhos. Então, mas os irmãos estão a ver, essa é uma realidade que não existia em 2007. E a pergunta que hoje se faz é: será que nós estamos a ir longe demais aqui em alguns padrões de espiritualidade que às vezes até podem parecer tão inalcançáveis? E volta e meia, ouço pessoas a queixarem-se como se tivéssemos passado um extremo em que o divórcio não acontecia dentro das nossas igrejas, e agora acontece, mas ao mesmo tempo um outro extremo em que parece que de repente existem campeonatos para ver quem é a família com mais fé, com mais filhos, com coisas mais extraordinárias. Daí que eu gostava que nós hoje, ao pegarmos neste assunto, começássemos por perguntar em que é que nós ficamos. Vamos ficar num extremo em que fingimos que não vemos as crises dos nossos casamentos a acontecer dentro das nossas igrejas? Ou vamos ficar no outro extremo, em que parece que entramos em campeonatos para tentar provar que a nossa fé é a melhor que já foi vista? Então, tendo em conta estes dois extremos, eu gostava que, de facto, nós começássemos a pensar em dentro, para depois amanhã termos tempo para desenvolver um pouco isso, desenvolvêssemos a nossa conversa para uma reflexão para dentro, que depois fosse para fora. Queria chamar a vossa atenção, vamos voltar lá a Gênesis 3. E não quero levar muitos mais minutos aos irmãos, mas vamos voltar lá a Gênesis 3. Há aqui uma coisa, eu vou só aqui usar para pousar isto. Os irmãos conseguem ver bem aqui ainda, não conseguem? Muito bem. Então, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção, e amanhã vamos desenvolver isto melhor, é que quando Deus vai ter com Eva, o que é que Eva diz? Nós vemos o verso, não é? Verso 3. O que é que Eva diz? Quem é que é a culpa?
É da serpente. Mas curiosamente, ainda antes de Deus estar a falar com Eva, Deus tinha falado com Adão. Voltem lá uns versos atrás. Onde é que Deus chega e pergunta a Adão? Obrigado, Phil. Isso. Olha aí, no verso 9. Quem pode ler o verso 9? Aí, voz alta. Obrigado. Quem pode ler o verso 9? Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E já agora o 10 e o 11. E o 12. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore que eu comi. Então reparem, obrigado, irmã. Reparem, nós começamos no verso 13, na pergunta que foi feita a Eva. E Eva diz: a culpa é da serpente. Mas ainda antes, Deus fez a pergunta a Adão. E Adão disse: a culpa é da mulher. Então hoje eu gostava que pudesse já ficar com algo para si. O mais fácil, quando nós somos colocados em causa, ensina-nos aqui Gênesis 3, o início do mal na nossa vida. O mais fácil, quando alguém te coloca em causa, é tu dizeres: a culpa não é minha. Reparem bem a lata. Nós somos como Adão e Eva. Nós, no lugar de Adão e Eva, teríamos feito a mesma coisa. Deus pergunta: onde é que tu andas? E quando se apercebe, Adão, quando se apercebe que aquilo é um pedido de ele se responsabilizar, ele diz: a culpa não é minha. Estou a parafrasear. A culpa é da mulher que tu fizeste. Tu é que me arranjaste esta mulher. Repara a hipocrisia de Adão. Adão tinha acabado de mostrar no capítulo 2 que era um poeta. Porque ele, quando viu Eva pela primeira vez, ele fez uma poesia. Né? Esta agora. Ele não estava contente em dar nomes aos animais. Quando Deus fez a Eva, ele disse: isto é muito melhor que o meu cãozinho e que o meu gatinho. Esta agora é osso dos meus ossos, é carne de carne. Ele era um poeta. Mas assim que a circunstância ficou complicada, ele arrumou na gaveta o poema que fez para a sua mulher e disse assim: a culpa não é minha, mas é desta mulher que tu me arranjaste. Por sua vez, Eva vai fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. A culpa não é minha, mas é da serpente. Então, uma coisa que eu gostava que tu guardasses já, porque amanhã vamos querer desenvolver, isto é: apesar de Adão culpar Eva e Eva culpar a serpente, o pecado deles é igual na medida em que os dois não assumem as suas responsabilidades. Vou sublinhar. Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Eles agem de maneiras distintas, mas há uma semelhança no pecado deles. Os dois não assumem responsabilidades. E porquê é que eu estou a sublinhar isto? Porque, por um lado, eu gostaria que o nosso tempo hoje arrebitasse em nós a consciência de que, quando nós precisamos de falar de família, precisamos de distinguir planos diferentes que Deus criou para o homem e para a mulher. Portanto, precisamos de voltar a ter uma conversa que aqui há 30 anos ninguém a queria ter. No sentido em que eu, por exemplo, penso na geração dos meus pais. Os meus pais são da chamada geração que atravessou os anos 60. Muitas vezes chamada a geração da revolução sexual. A geração dos meus pais em Portugal, assim, grosso modo, tinha deixado de gostar de falar acerca de diferenças entre homens e mulheres. Era uma conversa que tinha ficado ultrapassada. O que eles não estavam à espera é que a geração dos filhos deles voltasse a falar do assunto. E sabem porquê que a geração dos filhos dos meus pais, que viveram a revolução sexual, voltou a falar de diferenças entre homens e mulheres? Porque a geração dos meus pais, com toda a liberdade, e que eu saúdo e que agradeço, que foi conquistada, acabámos por ter de viver aquilo que comecei a partilhar convosco ao início. O problema de divórcios, do modo que a geração dos meus pais não teve de viver. Então é por isso que no espaço de poucas gerações parece que se passou de um extremo para o outro. De uma geração que dizia: já não precisamos de falar de diferença entre homens e mulheres, para a minha geração em que volta a abrir a Bíblia e diz assim: talvez precisemos de voltar a falar acerca disto. Agora, qual é um dos riscos? E é por isso que eu te trago este assunto hoje. É que em alguns contextos do mundo evangélico talvez se comece a sublinhar a diferença tão grande entre homens e mulheres, e amanhã vamos falar acerca disto, que é como se de repente
o pecado do homem em relação a Deus fosse substancialmente diferente do pecado da mulher. Deixem-me dizer, de facto é Eva que toma a iniciativa ao ouvir a serpente. De facto, os dois não fazem a mesma coisa no sentido em que Eva foi primeiro, mas os dois comeram do fruto e os dois não assumiram a responsabilidade. Amanhã nós teremos tempo para falar mais acerca de diferenças entre homens e mulheres, mas eu quero dizer uma coisa. Foi preciso Jesus morrer por Adão e foi preciso Jesus morrer por Eva. Jesus não precisou de sangrar mais sangue por Eva, por ela ser mais pecadora do que Adão. Nem Jesus precisou de sangrar mais sangue por Adão, por ela ser mais pecadora do que Eva. Aquilo que salva uma mulher é o sangue de Jesus Cristo. Aquilo que salva um homem é o sangue de Jesus Cristo. Os dois, diante de Deus, são carentes de salvação. Logo, por isso mesmo, quero chamar a tua atenção para isto. Quando nós estivermos a falar acerca de diferenças entre homens e mulheres, temos sempre de lembrar que, para os pecados cometidos por Eva, ela precisa de Jesus. Para os pecados cometidos por Adão, precisa de Jesus. Os dois precisam do mesmo Salvador. Por causa disto, nós devemos assumir que há diferenças que existem, falaremos acerca delas mais atentamente amanhã, entre homens e mulheres, mas assumir as diferenças que existem entre homens e mulheres é valorizar ainda mais a nossa igualdade diante de Jesus. Por isso, quero falar só rapidamente, para terminar, de algumas perguntas que gostaria que amanhã servissem de pontapé de saída. E como disse, hoje era só um aperitivo, era só entrar no texto. Okay? Mas há 3 perguntas para a nossa reflexão, para a partir da manhã poderem suscitar depois uma oportunidade de um estudo mais profundo. A primeira pergunta que eu gostaria que fosse refletida entre família pode parecer estranha, mas diz assim: na igreja exigem demais da minha família? Agora, deixem-me explicar o que é que a pergunta não quer. Até porque, se assim fosse, imaginem, eu não vinha para aqui eu a trazer problemas para o pastor Telmo, naturalmente. Portanto, quando a pergunta é feita, não é para tu pensar, sim, o pastor quer que eu chegue sempre a horas, que é uma coisa que tu devias fazer, naturalmente. Há uma irmã que diz que eu não devia fazer assim, devia fazer assim. Não é nada disso que está em causa. Nesta pergunta que eu gostaria que amanhã vocês pensassem, na igreja exigem mais da minha família, o que eu gostava que tu tivesse a pensar é que tipo de exigência é que Jesus pode ter na minha vida e que eu sinto que não estou a conseguir responder. Que tipo de serviço é que eu devia já estar pronto para dar na igreja e ainda não estou a chegar lá? Daí que a segunda pergunta e a terceira pergunta estão relacionadas também com isto. Repara a segunda pergunta. Isto é tudo para amanhã, ok? Isto é tudo aperitivo para amanhã. Nas dificuldades do casamento, eu tenho culpado mais o meu cônjuge ou a mim? Ok? E vão falar isto em família. Portanto, quando chegam dificuldades, quem é que tu culpas mais? Alguns já estão a rir, não é? Mas quando chegam dificuldades, quem é que tu culpas mais? O teu marido, a tua mulher ou a ti próprio? Não precisas responder agora, Deus te ajuda amanhã a responder isto. Última pergunta. Tenho aproveitado, ligada com a primeira, tenho aproveitado as oportunidades de servir mais na igreja para, como consequência, servir melhor em casa? Então as 3 perguntas são estas. Na igreja exigem mais da minha família e tu não é para tu agora fazeres queixa das pessoas na igreja. Não. A igreja no sentido, o corpo de Cristo, o que é que tem pedido de ti? E tu já devias estar a responder. Segunda pergunta. Nas dificuldades do casamento tenho culpado o meu cônjuge mais do que me culpo a mim? E terceira. Tenho aproveitado as oportunidades de servir mais na igreja para, como consequência, servir melhor em casa? Essas são as perguntas. Agora, eu sei que por enquanto só estive a levantar pó, não é como se costuma dizer, só levantei pó. E é intencional, meus irmãos. Gostaria que hoje fosse só apenas um ponto de partida, porque amanhã teremos mais tempo, teremos outro espaço e outro tempo para refletir acerca destas coisas, mas queremos que a palavra comece já a despoltar em nós o trabalho do Espírito Santo. Por isso deixem-me orar brevemente por vocês nesta hora. Querido Deus, obrigado por estar aqui em Braga. Não é a minha cidade, mas é como se fosse, porque quando eu cheguei aqui, os meus irmãos estavam cá, abriram uma porta, deram-me de comer, fizeram as coisas que tu fazes connosco, Senhor. Por isso, eu e a minha família podemos sentir-nos em casa aqui, podemos sentir-nos em família aqui.
Eu agradeço porque isto que hoje aconteceu comigo tem acontecido com muita gente aqui em Braga, que há 10 anos nem sequer estava cá, nem imaginava, nem sonhava que vinha aqui parar. E tu os guiastes cá. Ó Senhor, nós agradecemos porque tu estás a fazer coisas que vão além do nosso entendimento quando elas estão a acontecer. É por isso que nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos pedir uma noite descansada, para amanhã estarmos com saúde, com vigor, com energia, para voltarmos à Tua Palavra, para tratarmos destes assuntos de família que são delicados e são sensíveis. E aquilo que nós desejamos para aqueles que estão casados e aqui presentes, Senhor, é que Tu nos dês o cuidado para, quando falarmos destas coisas, melhorarmos o nosso casamento e não piorarmos. Somos capazes de fazer porque Tu estás connosco. Porque o Teu Espírito Santo faz esse trabalho por nós e para nós. Portanto, dá-nos essa noite descansada, querido Deus, e que amanhã, segundo a Tua vontade, acordemos com genica e saúde para estarmos aqui e passarmos um belo dia juntos, guiados pela Tua Palavra. Não nos deixes cair em tentação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, queridos irmãos.